Muito bem, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Eu tenho o prazer de conversar agora com o Dr. Valdir Perazzo, defensor público aposentado, advogado atuante e um dos líderes do ILAC, Instituto Liberal do Acre. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite. Boa noite. Tudo É um prazer, Muniz. Prazer recebê-lo aqui. De volta, né? Algum tempo depois o senhor está de volta, né? É verdade. O fã-clube Valdir Perazzo exigiu a sua volta à TV. É um prazer, Muniz. Doutor, um dia desse eu estava lendo um artigo que o senhor escreveu, acho que foi mais ou menos em maio ou foi em junho, e me chamou a atenção, até me serviu como inspiração para eu fazer a abertura da minha coluna na edição de domingo passado. O senhor falava no artigo sobre 2 pontos que usaram para criticar o então candidato ao Senado, hoje senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, e o senhor dizia que os pontos que escolheram para criticá-lo deveriam ser usados para elogiá-lo, que foi a mudança que ele teve radical. Ele projetou-se politicamente na esquerda, depois para a direita. E também com relação à defesa dele ao meio ambiente, mas não de forma radical. O Márcio defende que os maiores danos ambientais não são praticados pela ação humana, e sim pelos fenômenos da natureza. E aí na semana passada uma foto me deixou ainda mais crente de que ele estava correto. Uma árvore caiu em frente à casa onde morou o líder sindical Chico Mendes, e ninguém a derrubou. Né? Mas da natureza. Isso, um fenômeno natural. Fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza. Queria que o senhor falasse sobre isso inicialmente. Na realidade, você disse muito bem, eu escrevi um post sobre isso, dizendo que os motivos pelos quais se criticava o senador Márcio Bittar, que aliás, diga-se de passagem, está fazendo um belo mandato, discutindo os grandes temas do país, eram exatamente os motivos pelos quais se deveria elogiá-lo. Não é? Márcio Bittar teve uma trajetória na esquerda, ele foi presidente do PSDB, que é um partido de esquerda, um partido de centro-esquerda, ele foi presidente do PTS, que era sucessor do Partido Comunista. E Márcio Bittar... E foi deputado pelo MDB, quando o MDB era um partido de centro-esquerda e que agasalhou todos os partidos, de esquerda na época do regime. Partido de esquerda. E, aliás, Márcio Bittar também esteve na União Soviética como estudante. Né? Então, ele era um homem de um partido de esquerda, como eu fui também. Né? Aliás, o Maluf sempre disse que, principalmente no Brasil, ninguém é considerado normal se até os 20 anos, não tiver passado pela esquerda. Não tiver passado pela esquerda, como também não pode ser considerado normal se depois dos 40 ainda continuar com o mesmo pensamento. Então o Márcio viveu tudo isso. Exatamente. Cumpriu todo esse ritual. Eu estou lendo pela segunda vez um livro que é um depoimento, um grande político, que foi Carlos Lacerda. Carlos Lacerda foi comunista. E depois era tido pela esquerda como um homem de direita, como um homem que bajulava, dizia a esquerda, os americanos, etc. Então, fazia apologia ao império americano, foi um homem de esquerda na sua juventude. E depois reconheceu e se tornou um homem defensor do liberalismo, né, do capitalismo. Né? Então, Márcio Bittar passou por essa mesma trajetória. Né? Foi um homem de esquerda, mas nessa fase de maturidade chegou à conclusão que isso não funciona. Não é? Aliás, outro dia até fez um comentário, eu vi outro dia um vídeo em que Caetano Veloso dizia para Ciro Gomes, olha, o socialismo em lugar nenhum do mundo funcionou. Sim, mas como é que você continua socialista? Se você constata que em lugar do mundo o socialismo funcionou? Isso sim é incoerência. Isso é incoerência. Não, aliás, Carlos Lacerda diz isso também no seu livro, no seu depoimento, que ouviu do próprio Celso Furtado. Celso Furtado foi para o exílio e depois voltando, no seu livro, disse, olha, eu constatei que o Japão funciona melhor, distribui melhor renda, elevou mais a qualidade de vida dos trabalhadores como capitalismo. E o socialismo não tem nenhum país que tenha uma distribuição de renda e de elevação do padrão de vida dos trabalhadores como o Japão. Celso Furtado constatou isso, mas não há nenhuma informação que Celso Furtado
tenha renunciado às suas ideias socialistas. Por falar em ideia, não é triste mudar de ideia. Triste é não ter ideia para mudar, né? Exatamente. Não é incoerência mudar de ideia. Incoerência é defender uma tese até a morte, mesmo sabendo que sabendo que ela está errada. Mesmo sabendo que ela está errada. Aliás, Schopenhauer diz isso, né? O senhor se refere a isso também, não? Ele diz o seguinte: muitos não abdicam do erro porque o erro é a causa da sua existência. Então, Márcio Bittar teve a coragem, a sinceridade de se dar conta de que o que ele defendia estava errado, que era o socialismo. Ora, a gente pode ter como paradigma para o nosso Brasil um país como a Venezuela, socialista, onde as pessoas estão morrendo de fome e comendo até cachorro. Difícil. Não é? Então, se defender isso é uma demonstração de insinceridade. Aliás, o ILAC deu uma contribuição significativa à campanha do Márcio Bittar, né? Deu. Aliás, foi um movimento liberal. Ele assumiu alguns compromissos ideológicos também com o ILAC? Sim, assumiu com o país. Eu diria que o Márcio Bittar assumiu um compromisso com o país. Veja as posições dele no que diz respeito com as famílias, a família, não é? Os valores a éticos. Defesa do livre mercado, a defesa do capitalismo, contra o ambientalismo, que é uma psicose, como diz o príncipe Dom Bertrand em seu livro, né? Psicose ambiental, né? Na verdade, é uma forma do socialismo, na realidade. Hoje é o socialismo verde, né? É o socialismo verde que se manifesta através dessa defesa, digamos, psicótica do ambientalismo. Então, Márcio Bittar rompeu com isso e passou a defender o livre mercado, a livre iniciativa, que a Amazônia não fique presa a essa ideologia, que na realidade é uma ideologia socialista. O senhor escreveu recentemente um artigo sobre o governador Gladys Cameli e esteve também pessoalmente conversando com o senador Sérgio Petecon, que é também uma liderança de direita. Eu queria que o senhor comentasse sobre esses dois atos. Olha, na realidade, eu sempre defendi que houvesse um projeto para o Acre. E eu acho que quem melhor defende esse projeto para o Acre hoje é o governador Gladys Cameli, razão pela qual nós do Movimento Liberal apoiamos o governador Gladys Cameli, porque estamos entendendo que ele está colocando o governo e o Estado no caminho certo, na defesa, sobretudo, do agronegócio. Aliás, do ponto de vista institucional, vamos reconhecer aqui, vocês foram os primeiros a assumir isso e depois o sindicato dos engenheiros. Os engenheiros também assumiram isso, exatamente. Porque... E olha que o Sindicato dos Engenheiros tinha uma convivência muito grande já, muito próxima, com o também engenheiro Marcos Alexandre. Sim. O Gladys também é engenheiro civil, os dois são engenheiros. Sim. Então, você veja, Muniz, o que a esquerda dizia relativamente à oposição? Dizia, olha, a oposição não tem projeto, a oposição não tem projeto. Por quê? A oposição também era socialista. Muitos representantes, inclusive você citou o nome do Márcio Bittar, mesmo a oposição era de esquerda. Então, a oposição queria apenas estar no lugar da situação, mas realmente não tinha um projeto. Esse projeto vem sendo construído ao longo desses 5 anos, inclusive com a contribuição do governador Gladys Cameli, do senador Petecão e do Márcio Bittar, com essas ideias que são suscitadas pelo liberalismo. Então, nós passamos a defender uma sociedade de mercado, a livre iniciativa, e que o Acre deveria retomar o seu projeto, que foi do governador Francisco Vanderlei Dantas, de fazer com que o Acre se tornasse uma economia de agronegócio. Agora, o Dantinha tinha uma ideia revolucionária. Ele não abandonava o extrativismo. Ele queria conjugar o estado do Acre tradicional com a modernidade. Tradicional seria dizer, olha, vamos preservar o extrativismo, mas vamos abrir mas vamos também fazer o agronegócio para modernizar o Acre, como é Rondônia, como é Goiás, como é o Mato Grosso. Os mais novos, eu não sou velho também não, não lembram, mas os mais velhos sim. Para você comprar, antes do Dantinha ser governador, para você comprar no máximo 3 quilos de carne, tinha que entrar na fila 2 horas da manhã. Exatamente. Para 7 ou 8 horas conseguir, então, o objetivo. Mas ele não só, repare bem, o Dantinha teve uma visão, ele era um visionário, não era só fazer com que a economia do Acre estivesse conectada com a Amazônia e com o Brasil, com um projeto de agronegócio. Ele queria mais, ele queria produzir aqui e exportar para os tigres asiáticos. Ele dizia o seguinte, produzir no Acre
investir no Acre e exportar pelos portos do Pacífico. Então, ele queria algo em 1971 que depois só foi retomado em 1990 pela Federação da Indústria de Rondônia e do Acre, que era uma estrada para o Pacífico, que terminou sendo concluída já em 2000 e pouco, né? Mas a ideia era dele, Só que com uma diferença, isto é, se fez a estrada do Pacífico, se fez a ligação física do Brasil, do Acre, com o Oceano Pacífico, mas não se criou o que ele queria, o desenvolvimento para ter algo para exportar, né? Ele queria as duas coisas, produzir aqui e exportar. Só para contextualizar melhor do ponto de vista histórico, para os mais jovens, o Dantinha governou o Acre de 15 de março de 71 a 15 de março de 75. Naquele tempo, o cara assumia em março e não em janeiro. Nem em janeiro. Hoje ele não faz mais isso, senão o governo anterior pode torrar o orçamento em 3 meses. Então não acontece mais isso. E o cara era eleito no dia 15 de novembro. É verdade. Até dia 15 de março para tomar posse. Para tomar posse. Meu pai foi gerente não no governo do Dantinha, mas da família do Dantinha, que era seringalista. Eles eram seringalista, tinha rádio, né? Tinha rádio. Rádio Andirá, né? Na época eram os dois seringalista mais fortes aqui, era a família Dantas e a família Esper Júnior. Sim. Porque construíram esse edifício, o primeiro aqui de Rio Branco, edifício Abraim. Aliás, por falar em Dantinha, na esquina da Alegria. O Muniz, por falar em Dantinha, no governador Francisco Vanderlei Dantas, que eu admiro e que já li a sua obra, né? Parcialmente eu já li a sua obra. Eu estive conversando recentemente com o senador Sérgio Petecão e propus que, oportunamente, com a inauguração da ponte sobre o Rio Madeira, se fizesse uma homenagem a esse homem que teve um visionário, né? O que existe hoje de agronegócio no estado do Acre se deve a ele. Todos os grandes pecuaristas hoje existentes no estado do Acre começaram com ele. Foi ele quem abriu as portas para os sulistas, né? Exatamente. Sul e Sudeste, né? Exatamente. A gente fala assim, os paulistas porque foram a maioria, então. A maioria era paulista. Todos então, vieram. eu estou propondo, Muniz, que o nome da ponte seja Francisco Vanderlei Dantas. Uma justa homenagem. Certamente. Porque ele não foi apenas e tão somente um homem que se preocupou com o estado do Acre. Se você pegar os discursos parlamentares do Francisco Vanderlei Dantas, aliás, eu diria que foi, sem demérito para os outros governadores, ele era o que tinha melhor preparação intelectual. Ele fez direito, ele fez filosofia, história e letras no Rio de Janeiro, estudou no Colégio Pedro II. A capital do Rio de Janeiro, do Acre, do Brasil era Rio de Janeiro. Estudou no Colégio Pedro II. Então, ele tinha uma grande preparação, tem uma obra importante e uma obra na defesa da Amazônia, inclusive com a preocupação que se tem hoje de integrar a Amazônia para não entregar. Dentro do projeto Rondon. E, quando ele construiu a segunda ponte, a ponte de concreto, a ponte que levou o nome do pai dele, à época o Rio Branco só tinha essa outra ponte, a ponte metálica. Sim. E aí criticaram ele. Para que mais uma ponte? Ele disse, nós precisamos não só de 2 pontes, nós vamos precisar de no mínimo 5 pontes. Já temos. Já tem as 5 pontes. Era um visionário. Era um visionário, sem dúvida. E a ponte que ele fez foi bem feita. E você concorda com essa proposta de Vanderlei Dantas como o nome da ponte sobre o Rio? Mais do que justo. Eu acho que é justo. Então, eu acho que seria o caso, Muniz, e aí o senador, eu levei a proposta para ele, sugerindo que os prefeitos à margem da Estrada do Pacífico fizessem essa reivindicação ao presidente da República. Mas o senador Petecão disse mais, por que não todos os prefeitos? Todos os prefeitos fazerem a proposta de que o presidente Bolsonaro, tendo em vista que se trata de um Estado federal, coloque na ponte sobre o Rio Madeira o nome do Francisco Vanderlei Dantas, que seria uma grande homenagem. Um homem que defendeu a Amazônia, que defendeu a integração da Amazônia, defendeu que a Amazônia se integrasse à economia nacional, propôs algo fantástico, que é a integração física do Acre com os países da comunidade andina, que terminou por acontecer bem recentemente. Né? Doutor Valdir, o senhor voltará em breve para a gente dar sequência à nossa conversa. É sempre bom conversar com o senhor. Um prazer imenso, sempre às ordens, viu? Um prazer. Grande Sucesso, prazer. Tá bom? Obrigadíssimo. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o secretário-geral da Executiva Regional do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, o professor Cláudio Ezequiel. Até já.